Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, começando a semana. Muita força, muita energia para todo mundo. E nós estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Abril é o mês internacional da conscientização do autismo. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Nossa convidada, Renata Michel, pedagoga, especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicada ao autismo. Já esteve aqui, foi um show a entrevista dela e também por isso ela voltou. Tudo bem, querida? Muito obrigado, Renata, pelo retorno aqui no nosso Visão Geral, viu? Tudo jóia, é um prazer, boa tarde, é um prazer estar aqui de volta com você, Alberto. Prazer é todo nosso e nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, né? Que é o mês da conscientização, porém o dia 2 foi o dia específico, né? Isso, ontem. Do autismo, né? Dessa conscientização do autismo. Foi ontem, né? Foi ontem, exatamente. No país inteiro a gente teve pessoas que foram às ruas, na cor azul, que é a cor escolhida. Que representa, Isso, essa conscientização, né? Que se tornou até símbolo do autismo. E palestras, eventos, enfim, no país inteiro. Foi muito importante e cada vez a gente tem visto que tem aumentado mais esse engajamento da população. Isso é muito bom, né? Porque quanto mais nós estivermos conscientes, quanto mais nós estivermos próximos exatamente das pessoas efetivamente que têm autismo, é muito mais fácil você entender e muito mais fácil você ser entendido também. Acho que para o próprio autista isso realmente é muito importante, não é? Sim, exatamente. É importante em todos os níveis, né? O autista, ele precisa conseguir ser melhor compreendido, ele precisa que as pessoas tenham mais informações sobre o que significa o espectro, sobre as necessidades dele, e não só para o autista em si, mas para a família e para nós profissionais que trabalhamos com esse transtorno do desenvolvimento e que precisamos naturalmente conscientizar a todos da importância do tratamento, do diagnóstico, enfim. Muito bem, muito bem. Vou até pedir para você tirar seu cabelo assim no microfone, isso, porque ele fica raspando no microfone aí, né? Bom, mas é o seguinte, antes de mais nada, deixa eu aqui falar um pouquinho da Renata Michel, que é consultora e supervisora ABA, da Análise do Comportamento Aplicada, especialista em neuropsicologia, analista do comportamento aplicado ao autismo, do grupo Conduzir. Ela é mestranda em análise do comportamento experimental, analista do comportamento aplicado ao autismo, treinamento avançado em comportamento verbal para orientação e implementação de programas comportamentais intensivos para o ensino de habilidades verbais. Aliás, Renata, essa é uma das grandes dificuldades do autista, a comunicação verbal? Isso é uma das principais características e é isso que justamente os pais logo percebem, né? Pelo menos para a grande maioria dos autistas, eles têm uma dificuldade logo no início da infância de comunicação. E quando a gente fala comunicação, a gente não está só falando de falar, mas a gente está falando de apontar, de, enfim, se comunicar, olhar para o pai, manter o olhar, expressões, exatamente. E o pediatra, né, que é o médico que acompanha a criança desde o nascimento, ele obviamente não tem que diagnosticar, mas ele deveria, logo que ele começasse a perceber esse atraso, já encaminhar para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil. Muito bem. Bom, primeiro, autismo é uma doença? Não é, a gente não considera uma doença, apesar, a gente fala que é um transtorno psiquiátrico, né, é tratado pela psiquiatria infantil, mas a gente não fala de doença porque a gente sempre atribui a uma doença uma possível cura e não é uma condição que esteja sujeita à cura, é uma condição que o indivíduo nasce, é inato, né, ninguém se torna autista, você nasce autista. E você pode melhorar muito, né? A ponto de ter crianças que melhoram tanto que às vezes o médico observa, faz um exame clínico e quase não vê mais traços, mas não significa que ela foi curada. Então a gente não fala de doença porque a gente não fala de cura. Interessante, você falou do pediatra aí, e eu me recordo muito de ter acompanhado
todos os meus 2 filhos, né, nas visitas ao pediatra. A mãe muito mais, mas o pai também, né? E eu estava sempre, quase sempre presente. E muitas vezes, ou quase sempre, sobretudo nos primeiros meses, o pediatra testando reflexos, aquela coisa toda. Nas primeiras idas ao pediatra, seria possível, nos primeiros meses de vida, se identificar alguma coisa que dê não a certeza, claro, mas uma expectativa de que realmente a pessoa possa ter autismo? Olha, existe. Ainda está longe da nossa realidade, tá? Mas existe. Tem um grupo na PUC São Paulo, que inclusive é uma professora minha, a doutora Paula Joia, que coordena, que o que eles fazem? Quando uma família já tem um filho autista, eles acompanham desde bebezinho o outro irmão, porque existe uma probabilidade maior do irmão. Existe 20% maior. Tá? Então, aí o que eles fazem? Eles fazem o acompanhamento do segundo filho, para justamente ver se existe traços de autismo já no bebezinho. E existe, mas é um trabalho muito específico, tem que ser um olhar muito atento. E o pediatra, né, como você mesmo disse, Alberto, dificilmente ele consegue observar isso quando o bebê ainda é muito pequenininho. E não sendo pediatra, quem que poderia observar? Porque evidentemente que eu estou questionando isso com você, no sentido de hoje está tão em moda a gente falar tudo que é mais precoce, descoberto mais precocemente, tem um tratamento melhor. Vale para o autismo também? Com certeza. Até os 5 anos, a criança que tem um diagnóstico, ela tem muito mais condições de melhorar no espectro, né? Então, a criança que fala até os 5 anos tem um prognóstico muito melhor. A criança que é tratada antes dos 5 anos tem um prognóstico melhor. Nos Estados Unidos, a média do diagnóstico é 2 anos, 2 anos e meio. No Brasil, são 7 anos. 7 anos. Então, quer dizer, 7 anos a gente já passou dessa intervenção que a gente chama de precoce. Mas então, Renata, voltando aqui ao questionamento. Quando você disse que o pediatra deveria ver, sei lá, não sendo pediatra, por exemplo, uma consulta com você tem recursos e estudo mais apurados para ter um diagnóstico, ou se não um diagnóstico, não sei se o diagnóstico está muito ligado à área médica, mas pelo menos ter uma expectativa um pouco mais acertada e passar isso para os pais. Seria interessante você receber a criança numa consulta? Com certeza, com certeza. Analistas do comportamento que trabalham com autismo há bastante tempo, neuropsicólogos, psiquiatras infantis, seria essencial que eles fizessem parte desse grupo que avalia os bebês, as crianças, logo nos primeiros anos de vida. Isso traria para a gente um número de diagnósticos muito maior nessa idade e, consequentemente, um tratamento precoce, que é o que a gente precisa. Sim, claro que eu falei eu estava me referindo a você enquanto profissional e as pessoas que são da mesma área que você atua. Então, esses profissionais, se consultados, poderiam ter um perfil mais apurado de repente, porque se o pediatra perceber alguma coisa, se ele sentir alguma coisa, automaticamente vai encaminhar para vocês. Isso, exatamente. E quando, às vezes, acontece até do psiquiatra ficar em dúvida. Quando é um autismo mais leve, às vezes até o psiquiatra fala, eu avaliei a criança, mas eu tenho dúvidas se ela está mesmo no espectro ou não e tal. E a gente faz o diagnóstico, então, multidisciplinar, ou seja, a gente também avalia e a gente chega a uma conclusão junto. Isso é muito importante. A fono participa, às vezes, a TO Não é numa também. Consulta só. Não, é uma avaliação de algumas sessões. E aí a gente faz, conversa e chega... Eu tô com um paciente, por exemplo, no momento que é uma suspeita de autismo, mas pode ser um distúrbio de linguagem. Então, a gente está fazendo uma avaliação com outros profissionais também para chegar numa conclusão. Isso seria o ideal. Então, o diagnóstico efetivo do autismo é um negócio que demanda um certo tempo? Demanda pelo menos algumas sessões. Essa questão do... Se a gente está falando de um autista muito clássico, né? Aquele autista que não fala, que fica realmente fazendo movimentos repetitivos, que não tem nenhuma interação, talvez em 1, 2 sessões dá para você fechar um diagnóstico. Agora, se a gente está falando de um autista de médio funcionamento para alto, que é aquele que tem as características mais sutis, o ideal seria uma avaliação mais completa. Aliás, se possível, uma avaliação completa é sempre melhor, né?
como que o pai e a mãe recebem a notícia de que o filho é autista? Olha, existe uma variação muito grande, mas em geral é muito difícil para os pais, porque o autismo não tem um exame, né, intrauterino que se faça, e diferente, por exemplo, da síndrome de Down ou de outras condições que você consegue, a criança muitas vezes já nasce com os pais sabendo, o autismo não. A criança, ela nasce e aparentemente ela não tem condição especial nenhuma. E como é um transtorno do desenvolvimento, ele se manifesta no desenvolvimento, né? Então é muito comum até que por volta de 1 ano e meio, quando a criança passa por uma transformação neurológica, que a gente chama de uma poda neuronal, que todo mundo passa, ela tem regressões. Então, às vezes, ela até fazia tchau, ela para de fazer, ela falava, ela para de falar. Então, falava assim, né? Algumas palavrinhas. E essa regressão é muito difícil para os pais aceitarem, porque já tem uma história ali construída do pai com a criança. Tem famílias, eu acho que toda família tem uma tendência, sim, a querer não aceitar a princípio. Eu acho que essa não aceitação, pelo menos a princípio, é natural do ser humano. Mas o que a gente tem que fazer é fazendo com que eles entendam que não é uma condição que não tem melhora, muito pelo contrário, o filho vai melhorar. E com a própria melhora do filho, você vai vendo que a condição emocional e psicológica da família vai melhorando junto, né? Nós temos uma estatística, um percentual de quantas pessoas, de quantas crianças nascem com autismo? Vamos ficar aqui especificamente no Brasil. No Brasil falta um dado específico. A gente se baseia muito no que a gente tem dos Estados Unidos e de outros países que tem um dado mais específico, né? Uma pesquisa feita realmente com a população. E lá nos Estados Unidos a gente está em 1 para cada 50. No Brasil a gente não deve estar muito longe disso. A gente deve estar em 1 para cada 50, 1 para cada 60 autistas. Gente, é um número alto, não é? Muito alto, muito alto. Bom, não se sabe, evidentemente, por que é que a pessoa nasce com autismo. Não, sabe-se que é uma condição genética e sabe-se que é uma formação diferente ali do cérebro, né? Mas quem tem autismo nasceu com autismo, não adquiriu ao longo da vida. Nunca, jamais adquiriu ao longo da vida. Essa questão do adquirir ao longo da vida era uma visão muito antiga que se tinha há 50 anos atrás, quando a ciência ainda não tinha as respostas que a gente tem hoje. Aí até existia uma teoria mais no campo da psicanálise, enfim, que dizia que o autismo seria da relação com a mãe. Mas isso já foi absolutamente provado pela ciência de que não. É uma condição inata, o indivíduo nasce autista. Bom, e dentro desse campo do autismo, há graduações, são que tem mais autismo, menos autismo, e até formas diferentes, porque você disse há pouco que às vezes a família está acompanhando ali a criança, o bebê, começa a falar alguma coisa, de repente muda o comportamento, mas isso já é uma característica de um dos segmentos do autismo, por exemplo? Na verdade, esse relato dos pais de que houve uma regressão, ele não é um relato em 100% dos casos, tá? Às vezes a criança nem chega a apresentar muita habilidade. Mas é algo comum e hoje a ciência já explica que isso existe em relação porque nessa idade existe a poda neuronal, né? E o autista, ele tem uma alteração na microglia, que é uma célula, né, no cérebro, e aí por isso teria essa regressão. Agora, depende do grau, né, depende de onde a criança está, tem muitas variações. Por exemplo, o autista de baixo funcionamento, a gente chama de baixo funcionamento porque ele é autista, mas ele está associado a uma deficiência intelectual também. Então, tem uma questão cognitiva. Já o autista de médio e alto funcionamento, ele não tem uma questão cognitiva, o que significa que ele aprende e consegue receber aprendizado, tá? Mais facilmente, então ele melhora mais rápido. Agora, normalmente quem descobre? São os pais ou são os professores na escola? Como é que isso aí é apurado? Olha, as mães, elas, mesmo que elas não... Quando elas têm outros filhos, é bem comum que elas percebam como tá, né? Então, ela já teve um outro filho, ela sabe mais ou menos o que é esperado e ela percebe. Quase sempre é a mãe que percebe primeiro. Pode acontecer da mãe não ter tido ainda uma experiência com outro filho e ela não notar, e aí, nesse caso, acontece bastante da escola perceber
E é uma situação delicada para a escola também, porque a escola não pode chegar e dar o diagnóstico, mas eles indicam que existe um atraso porque a professora compara com as outras crianças da sala e ela percebe que existe diferenças comportamentais entre aquele indivíduo e os outros, né, o que é esperado para a idade. Mas é bem mais comum a mãe. A gente brinca com os pais que os pais normalmente são os últimos aí. Se eu tivesse que colocar uma ordem, eu colocaria mãe, escola e depois o pai. Depois o pai. É. E escuta, quando você fala na regressão, e talvez você foi muito feliz, talvez nem tenha havido, nem haja essa regressão. É que nós, pais, somos muito corujas, né? Então a gente superestima tudo aquilo que os nossos filhos fazem. Talvez essa seja uma das razões. Sim, é difícil para um pai conseguir... tudo na vida que a gente tem dificuldade em elaborar, a gente tenta não... A gente, de uma forma... A gente não está discriminando que a gente está fazendo isso, mas a gente tenta evitar o contato com qualquer coisa aversiva. Isso é natural do ser humano. E para um pai e um filho ter um diagnóstico de autismo é aversivo. Então é lógico que ele vai tentar... mesmo sem estar discriminando isso, ele vai não querer aceitar num primeiro momento. Aquele autista que tem problema com a fala, que tem dificuldade para falar, que tem, às vezes parece um constrangimento exacerbado em falar, nas sessões com você, ele é falante, não? Olha, existe o autista, e tem um caso bastante... o autista quase sempre, quando ele tem uma dificuldade em falar, ele vai ter uma dificuldade, inclusive, em sessão. A diferença é que na sessão com a gente consegue manejar o comportamento dele, né, através de reforçadores, enfim, técnicas que a gente usa, né, na sessão para que ele consiga desenvolver. Então, com a gente, ele vai começar a falar mais do que ele fala fora. Mas, na verdade, a análise do comportamento, a gente precisa ensiná-lo e fazer com que ele fale e que ele, enfim, utilize as habilidades dele em qualquer ambiente. É o que a gente chama de generalização. Não adianta a criança autista responder a mim, falar comigo como terapeuta, se ela chegar na escola e ela não fizer a mesma coisa ou não fizer isso com os pais. Então, é um trabalho que tem que ser ampliado. Muito bem. Conversando aqui com a Renata Michel, falando sobre autismo neste mês de abril, que é o mês internacional da conscientização do autismo. Dá licença um pouquinho, Michel. Claro. Renata. Vou falar Michel, dá a impressão de ser um homem, mas é Renata Michel. Gente, eu quero fazer várias perguntas, inclusive para orientar os nossos queridos pais que estão nos acompanhando, mas eu acho legal a gente já colocar um vídeo feito por duas crianças, dois irmãos, né? Um tem autismo, outro não, e até foi criado um canal no YouTube e é realmente muito legal, muito emocionante. Vamos colocar aí, por favor, o vídeo. Eu sou Otávio e esse é meu irmão Ítalo. Ele é autista. Nós vamos tentar entender como é ser autista. Quando eu escuto uma música. Quando eu escuto um gatinho. Quando eu escuto um cachorrinho. Com o Ítalo é um pouco diferente. Quando ele escuta uma música. Quando ele escuta um gatinho. Um cachorro. Segundo estudos, quando um autista vê ou escuta algo, ele passa o tempo todo isso com pensamento. O Ítalo bate palmas para organizar as coisas. Esse é um modo que ele não controlou para aliviar os pensamentos. Para ele tudo sempre está funcionando ao mesmo tempo. Cada autista com seu modo. Não devemos corrigir nem te envergonhar. Não fique triste que às vezes ele não presta atenção para você. Porque ele está pensando em muitas coisas. Eu já ouvi dando um beijo nele. Porque nós amamos muito, né, Ítalo? Que 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização
autista. Psiquiatra. Diga não ao preconceito. Junta sua ajuda também certo. Te gostou? Clica no joinha, inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Ó, vou clicar lá. Gostei, bonito, né? Muito bonito. Muito legal. O preconceito tá aí, infelizmente? Tá bastante ainda. Eu vejo que de 5 anos para cá, mais ou menos, melhorou bastante, né? Eu trabalho com autismo há 10 anos. Eu acho que de 5 anos para cá eu vejo bastante progresso. Esse número de pessoas na rua, às vezes não são pais que têm filhos autistas, mas hoje em dia eu brinco que quase todo mundo conhece alguém que tem um filho autista ou alguém que seja autista. Então, essa conscientização tem melhorado bastante os preconceitos. Mas o preconceito é uma coisa que existe, sim. Existe preconceito no sentido de pensar que o autista não consegue aprender, ou de que o autista tem aquela visão estereotipada de que o autista é aquele que não fala. Não é verdade. A gente tem autistas que não, mas a gente tem autistas que conseguem ir para a faculdade, conseguem ter uma vida normal, né? Independente. Então, acho que quebrar isso é muito importante, né? O autista, ele é um indivíduo único, assim como qualquer um de nós. Mas o preconceito, né? A discriminação para o autista, como é que ele interpreta isso? Porque para ele acho que tanto faz. Depende muito do grau de compreensão que ele tem. Se for um autista criança ou um autista mais comprometido, realmente isso para ele, às vezes, vai passar até despercebido. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma mãe e ela estava me contando sobre um episódio de, entre aspas, bullying, né? Que o filho sofreu. Então, as crianças tirando o sarro dele e tudo. E ele tem 3 aninhos. E eu falei, como que ele reagiu? E ela falou, não, ele não se importou com isso. E eu falei para ela, você percebe que é muito mais uma tristeza sua do que dele? Isso. Né? Então, nesse caso, foi muito mais da mãe. Mas, se for uma criança que tem mais discriminação, né, mais consciência das dificuldades, isso pode ser, sim, um problema. Eu acho até que os pais precisam ser mais trabalhados do que propriamente, né, o filho que é portador que tem o autismo, né? Mas, por falar em pais, vamos lá, pela experiência que você tem, pelo seu conhecimento, pela sua expertise, o que a gente pode falar para os pais? No que é que os pais devem prestar muita atenção, sempre dentro daquela filosofia de que se os pais descobrem alguma coisa muito cedo, também o tratamento pode fazer muito mais efeito. O que é que os pais devem observar enquanto bebês, crianças e tal, para de repente procurar um profissional como você, por exemplo? Certo. Os pais têm que perceber, eles têm que ficar muito atentos aos marcadores. Então, se a criança andou na idade certa, se ela falou na idade certa, né? Tem que ficar atento se a criança olha para o pai, se a criança segue estímulos com os olhos, se ela não teve nenhum tipo de regressão. Uma criança, ela não pode regredir. Se ela faz tchau, ela tem que continuar fazendo e ampliando a comunicação, né? Se tiver qualquer dúvida, e se for no pediatra, mesmo que o pediatra diga, não, espera um pouquinho, ainda não é hora, né? Eu diria para os pais, ainda assim, procurem um especialista, mesmo que seja um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, mas alguém que entenda de autismo. Tem um médico amigo nosso, colega, né, nosso de trabalho, que ele fala uma coisa que a gente sempre repete porque faz sentido. Só faz diagnóstico de autismo quem conhece autistas, né? Se você for uma pessoa super graduada em psiquiatria e tal, mas você nunca tiver visto um autista, dificilmente você vai estar sensível ao diagnóstico. Então, procure um profissional experiente e faça o tratamento adequado, que a gente vai falar, né, aqui já falou, a análise do comportamento aplicada é a abordagem que tem eficácia, né, para essas crianças, porque se o seu filho não for autista, você não vai ter perdido nada, você vai ter desenvolvido nele habilidades, né, e se ele for, você vai ter ganhado um tempo precioso. Então, Renata, você falou há pouco que
nos Estados Unidos, aí, alguns países, para cada 50 crianças, nasce uma criança autista. Isso. Eu, ao longo da minha vida, me deparei com inúmeras pessoas. Eu confesso a você de não me recordo de ter estado com uma pessoa que tem autismo. Certo. E olha que com a idade que eu tenho, com a vivência que eu tenho, o que eu já estive com pessoas, porque também não é visível aos olhos. Eu acho assim, provavelmente algumas razões para isso. Primeiro porque se fosse um autista, era um autista de alto funcionamento. Então, um autista que a gente encontre no mercado de trabalho, que a gente encontre no dia a dia, ele vai ser um autista de alto funcionamento. Então, ele vai ter sinais muito sutis. Normalmente, se as pessoas falam, é a pessoa meio acanhada, meio estranha, não fala muito. Então, provavelmente você já encontrou, mas é mais difícil de identificar. E os autistas mais graves, antigamente, e ainda acontece, eles são institucionalizados. Então, há 20, 30 anos atrás, os meus pais mesmo contam, minha mãe é fono, né? Ela falava, dificilmente tinha o diagnóstico de autismo em si. Era visto como um retardo mental e a pessoa não ia para a escola, a família tinha vergonha, não tinha essa abertura que a gente tem hoje. Como antigamente, os que hoje são portadores de Alzheimer eram chamados de caduco. A fulana de tal tá caduco, mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. E hoje, pelo fato de estar mais comum o diagnóstico, as pessoas não têm tanto preconceito, tanta vergonha, tanto tabu de falar, não, meu filho é autista, As qual pessoas é o problema, falam com naturalidade? né? Não ainda. Depende, tem famílias que já tratam com bastante naturalidade, tem famílias que não, tem famílias que preferem não falar porque acham que o filho vai ficar rotulado. Eu acho que depende da condição cultural que a família está, isso faz sentido. Por exemplo, se uma pessoa está numa cidade grande, Campinas, São Paulo, uma capital do Brasil, dificilmente isso vai ser um tabu. Agora, se, por exemplo, a pessoa mora numa cidade com pouquíssimos habitantes, eu até entendo um pouco que ela não queira que fique, e também o portador... É certo falar o portador de autismo, não? A gente fala o autista, mas assim... Então, no caso, o autista, como você disse há pouco, pode ter um alto rendimento e aquela coisa toda, muitas vezes, como não está escrito na testa da pessoa, desfila-se normalmente pela sociedade, de repente, sem que as pessoas saibam. Então, por isso que não há tanta necessidade assim, e as pessoas não têm tem que dar explicação, meu filho tem autismo, essa coisa toda. Então, talvez por isso. Exato. E por que é que o autismo ele é incidente muito mais no homem do que na mulher? Então, a gente não tem ainda uma explicação para isso. Mas é uma verdade. É uma verdade. Para cada 4 meninos, uma é menina. Então, para cada 4 meninos, uma é menina. Então, é muito mais comum em homens do que em mulheres. Mas uma explicação científica precisa para isso a gente ainda não tem. Eu poderia fazer uma brincadeira aqui, é que a mulher fala muito, né? Então... Mas um pouco a ciência tem ido... Isso, não, mas tem ido nesse sentido a ciência um pouco. De dizer que a mulher, ela, né, na nossa história filogenética que a gente fala, a gente teve que desenvolver muito mais essa habilidade e o homem, pela espécie, ele ia para caça. Ele tinha que desenvolver outras habilidades. Então tem um sentido, sim. É uma brincadeira, mas não é totalmente sem explicação científica, não. Tem uma explicação para isso. E profissionais do seu segmento são muitos no Brasil? Olha, analistas do comportamento no Brasil hoje, a gente não tem muitos e está muito longe de ter o número que a gente precisava. Então, pensando que a gente tem a cada 60 crianças uma autista, 50 uma autista, a gente tem pouquíssimos analistas do comportamento. A gente precisa aumentar o número de cursos em análise do comportamento. A gente só tem, até onde eu sei, a gente só tem uma universidade aqui em São Paulo, pelo menos eu sei que é a única, que é a Federal de São Carlos, que tem a pós-graduação, né, a especialização em autismo. Então, quer dizer, é muito pouco.
né? E também um outro problema que a gente está enfrentando muito hoje, que é muito grave, as famílias têm sofrido muito com isso, é que tem alguns profissionais que são formados em psicologia, mas na psicologia você sai com o título de psicólogo, mas você não tem conhecimento nenhum, eu não diria nenhum, mas você tem um conhecimento muito básico em análise do comportamento. E eles saem com o diploma de psicólogo e falam que são analistas do comportamento, tratam, dizem que fazem aba e isso tem acontecido e as famílias têm se queixado bastante. É um problema grave. Muito bem, Renata. Meus amigos, estamos falando hoje sobre autismo aqui com a Renata Michel, que é catedrática no assunto, né? Você continua em São Paulo com o seu consultório em São Paulo? Sim, tem em São Paulo, capital, e aqui em Campinas. A sede principal é aqui em Campinas. Ah, muito bem. Conversando com a gente, a Renata Michel, especialista em neuropsicologia e analista do comportamento aplicada ao autismo. Renata, tem umas perguntinhas aqui, deixa eu passar para você. A Joyce, aqui de Campinas, queria saber se o SUS está preparado para tratar pessoas com autismo. Joyce, não, infelizmente, assim, se você for até, né, procurar o SUS, os CAPs, eles vão ter um atendimento, claro, mas assim, nós não temos ainda analistas do comportamento na saúde pública. É tratado com medicação, tudo? Tem medicação, tem, mas assim, teria sempre que ser uma medicação quando necessário, né? Porque a medicação, na verdade, ela não vai ajudar o autista a melhorar, ela vai tratar alguns sintomas. Isso, então agressividade, algumas questões. Agora, o correto seria ter uma terapia e ter a terapia comportamental em aba. E isso, infelizmente, a gente praticamente pode dizer que não tem hoje. Você falou de agressividade. Por que ele se torna agressivo? A agressividade do autista, ele acontece quase sempre, né? Lógico que a gente tem que analisar a função de cada comportamento, né? E é essa a base da terapia, a aba. Mas, assim, quase sempre, se você for pensar, Alberto, a gente tem um comportamento agressivo como uma forma de obter algum reforçador. Então, por exemplo, uma criança autista, ela não consegue falar. Ou ela fala muito pouco, ela não consegue comunicar. Ela vai, muitas vezes, apresentar um comportamento agressivo para comunicar o que ela quer, né? Então, a minha pesquisa na PUC, por exemplo, é no sentido de ensinar crianças autistas que não se comunicam a se comunicar para diminuir comportamentos de agressividade, de choro, enfim, os comportamentos disruptivos que a gente chama, né? Então, a minha hipótese justamente é essa, de que ensinar comunicação, ensinar habilidades, esses comportamentos diminuem. Porque é muito frustrante para um indivíduo, né, precisar de ter dor, enfim, querer comer, qualquer coisa, e não poder comunicar isso. Mas, por exemplo, crianças pequenas, né, quando estão iniciando aí, estão andando, começando a andar, que são agressivas, isso aí pode ser algum sintoma? Pode. A agressividade, ela pode estar associada também, sim, a um quadro, né, de autismo, mas desde que venha junto com as características da dificuldade de comunicação e tal. Uma criança que é só agressiva e que não tenha nenhum atraso, provavelmente é algum reforço aí, né, externo. Aqui a Maria Helena Góes, também de Campinas, gostaria de saber, o autismo pode ter aspectos de alguma outra síndrome? Bom, o autismo, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas vou tentar responder de acordo com o que eu entendi. Se uma criança tem uma síndrome, a gente não vai dizer que ela é autista, a gente vai dizer que ela tem uma síndrome. Então, por exemplo, se ela tem uma síndrome, a síndrome do X frágil, a gente não vai enquadrá-la como autista, a gente vai enquadrá-la nessa síndrome, e essa síndrome tem algumas características parecidas, mas é uma síndrome específica porque já tem um cromossomo identificado. Até porque o autismo não é uma síndrome. Não é uma síndrome, exatamente, tá? Mais uma aqui, Marcos Santiago. O autista tem que frequentar escolas especiais, ou pode, por exemplo, frequentar uma escola pública. E se frequentar uma escola pública, a lei diz que ele precisa ter alguém que o acompanhe, não é assim? Exatamente, tanto pública como privada. A lei diz que tem que ter alguém que acompanhe essa criança para fazer a inclusão escolar. Muito bem. O autista,
ele é mais susceptível a doenças comuns e normais do que uma pessoa que não tem o autismo ou não? As pesquisas elas indicam já que o autista ele tem mais probabilidade, né, uma incidência maior de questões gastrointestinais, tá? Então essa questão de que ou uma dor de estômago, refluxo, essas questões gastrointestinais existe uma incidência maior, mas doenças em geral não. E também não existe nenhuma limitação de idade média de vida menor ou maior, não tem nada a ver? Não, não tem. Diferente, por exemplo, da síndrome de Down, né, que existe uma expectativa menor e tal. Não, o autista não. O que vai fazer muitas vezes com que o autista tenha uma expectativa menor não é a questão orgânica, vamos dizer assim, é a questão do tratamento em si que ele vai ter, porque se ele for institucionalizado e essa instituição não cuidar devidamente desse indivíduo, aí sim isso pode ter um impacto, mas não que seja algo inerente ao quadro. E muitos autistas também fizeram parte da história e construíram a história mundial, não é? É verdade. Cita para mim aí. Então, dizem, né, que a gente não tinha na época os instrumentos diagnósticos que a gente tem hoje, mas dizem que Beethoven, Isso. né, dizem que mais... Bom, tem uma autista nos Estados Unidos bastante famosa, ela é viva ainda, é uma senhora, ela é declaradamente autista, ela chama Temple Grandin, ela realmente foi diagnosticada com 6 anos, na época ela tem 60 anos, então o médico falou para a mãe, olha, não tem o que fazer, e no entanto, a mãe sempre acreditou, investiu nas habilidades dela, e ela se tornou, fez universidade, enfim, ela dá até palestras no mundo, não só falando de autismo, mas do que ela desenvolveu, o trabalho que ela desenvolveu. E vamos falar um pouquinho agora da parceria com o Grupo Conduzir, junto com o Galeria Shopping. Vocês vão realizar a exposição, já está realizando, me parece, a exposição Autismo, uma visão de dentro. Me fala um pouquinho dessa exposição. Isso mesmo, a exposição começou hoje, né? Então vai ficar aberta ao público no shopping, no 2º piso do shopping, Galeria, até o né? dia 6 do Shopping Galeria, aqui em Campinas. Para quem quiser passar e ver, a gente expôs o desenho de algumas crianças nossas, né? Não dá para expor de todas, porque são muitas, mas a gente pediu para as crianças desenharem sobre emoções. Eles podiam desenhar sobre alegria, sobre medo, enfim, sobre tristeza. A maioria foi sobre alegria, o que é interessante. Então, quebrar um pouco esse tabu de que o autista não é feliz, porque o autista pode, às vezes, não ser como qualquer um de nós, mas ele tem, sim, muitos momentos felizes, ele pode ter cada vez mais quando ele é compreendido. E também quebrar um pouco esse tabu, Alberto, de que ele não consegue demonstrar emoções, né? O autista, lógico, ele tem uma dificuldade maior, assim como ele tem uma dificuldade maior para outras habilidades, mas se a gente ensiná-lo, ele consegue demonstrar emoções como qualquer indivíduo. E essa exposição vai até? Até o dia 6, até quinta-feira dessa semana. Até quinta-feira. E vocês esperam... Claro que isso aí é aberto, né? É aberto. Não tem isso, não tem custo nenhum. Não, né? nenhum. A pessoa vai lá, visita e tal. Me fala uma coisa, há não sei se isso aí é uma verdade, mas há uma corrente que diz que muitos autistas desenvolvem determinados sentidos extremamente fortes e passam a ter uma audição mais aguçada, um olfato, enfim. Isso aí tem sentido? O autista, ele tem uma sensibilidade sensorial diferente dos outros indivíduos. Muitas vezes, essa sensibilidade visual, por exemplo, pode se tornar, que é o caso da Temple Grandin que eu acabei de falar, essa percepção visual diferente fez com que ela conseguisse desenvolver, dentro da área dela, alguns tipos de tecnologias que outros profissionais não conseguiam. Então, pode acontecer, né, de um ouvido mais apurado, né, mas, assim, quase sempre, Alberto, quando a gente pensa num autista que se destaca numa habilidade, a gente está pensando num autista de alto funcionamento, que é aquele que não tem uma questão cognitiva, ou de médio para alto funcionamento, né? O baixo funcionamento são os autistas que têm uma comorbidade com deficiência intelectual. O autista, né, de alta funcionamento. De alto funcionamento, ele, por exemplo, conversando com você, naturalmente, ele se identifica como autista? Se ele souber que ele é, sim.
E fala naturalmente. E pode falar naturalmente. A Temple Grandin, ela fala, e muitos outros falam. Tem alguns que descobriram que eram autistas depois, né, de adultos, e falam sobre isso naturalmente. Tem alguns, por exemplo, tem alguns jovens que a gente atende que a família nunca contou que ele é autista e eles preferem dessa maneira. E, obviamente, a gente tem que respeitar e prezar o sigilo. Então, a gente não fala, mas muitos deles falam sim. E um autista se dá melhor com outro autista ou não? Olha, isso não tem nenhuma regra, assim, um autista se dá melhor com o outro. A gente sempre tenta fugir dessa questão de... até a proposta do Grupo Conduzir nem é tratar os autistas junto, né? A nossa ideia é eles frequentarem a escola regular, eles serem tratados individualmente. Quando a gente faz grupos de habilidades sociais, que é uma outra profissional do grupo que faz, a Marina Ramos, ela procura, às vezes, pegar pacientes que tenham habilidades próximas para eles conseguirem, né, ter uma interação adequada. Mas a ideia não é juntar autista com autista ou não juntar. Sei. Eles podem se dar bem ou não, vamos dizer assim, como qualquer criança, né? Vai depender da empatia ali deles. Muito bem. Pois é, conversa gostosa com a Renata Michel aqui, né, gente? Um assunto extremamente importante, extremamente do momento. Vou falar um pouquinho do tratamento aí, da abordagem ABA. Algumas pessoas são assim meio refratárias ao tratamento, porque imagino que isso pode robotizar as pessoas, o autista. O que você pode falar sobre isso? É verdade, isso acontece ainda. Eu acho que já acontece bem menos do que no passado, mas às vezes as pessoas ainda têm essa ideia de que vamos treinar a criança e aí a criança não vai conseguir generalizar essa habilidade, e não é verdade, né? Lógico, desde que a gente esteja falando de um bom profissional, de um profissional que fez especialização, né? Então, para você ser analista do comportamento, você tem que ter feito uma especialização ou um mestrado, né? E aí, se for um bom profissional que trabalhe da maneira adequada, a criança vai aprender e vai generalizar isso com os pais, na escola, enfim, porque a gente também vai fazer esse processo de generalização. Mas foi aquilo que eu comentei já, ainda a gente tem esse preconceito por uma visão mesmo do passado, e também porque tem muitos profissionais que não têm especialização, só têm o curso de psicologia, enfim. E eles falam que são analistas do comportamento, dizem que aplicam a ABA e aí isso acaba acontecendo mesmo, tá? É um risco. E o tratamento com o filho, claro que requer alguns cuidados especiais, mas basicamente é um tratamento normal, que você passeia, você vai com o filho e tal. É uma vida normal, segue vida comum e tranquila em casa. O ideal, inclusive, Alberto, é que os pais sigam as nossas orientações em relação, lógico, ao desenvolvimento de habilidades, mas a vida em si da família é melhor que seja o mais normal possível. Então, se tiver outros filhos, ou mesmo que não tenha, saia para passear, ou deixa a criança com a avó e sai o casal sozinho, enfim, tenha uma vida o mais normal possível. Mais normal possível, né? Agora, veja, como você disse aí, isso pode acometer todas as classes, né? Rico, pobre, médio, isso aí não tem. Agora, como o SUS não trata disso, infelizmente, e os profissionais do seu segmento, do seu ramo, são profissionais que vão tratar particularmente, muitos não vão ter condição. Os pais, o que podem fazer se não tiverem condições efetivas de procurar um profissional da sua estirpe, do seu gabarito, para poder orientá-los? Os pais têm a opção de, se eles tiverem plano de saúde, eles têm a opção de pedir para o plano de saúde cobrir o tratamento. O plano de saúde tem obrigação de cobrir. Se o plano de saúde se recusar, eles podem entrar com uma ação, tá? Uma ação, inclusive, com pedido liminar, que costuma sair em semanas, tá? E aí o plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento integral. Ou eles podem também entrar com uma ação contra o Estado, contra a Prefeitura, o Estado, enfim, e solicitar o tratamento, porque o Estado também tem o dever de oferecer o tratamento. Querida. É lei, é constitucional. Constitucional. É constitucional. Mas as pessoas têm que entrar para conseguir esse direito, ou normalmente já quando requerem, recebem esse direito? Tem alguns, dificilmente no Estado você consegue negociar sem ser judicialmente. Os planos de saúde, eu sempre aconselho os pais a tentarem
atentarem um acordo extrajudicial antes. Se o plano se negar, aí eles não têm outra opção. Mas é sempre bom tentar um acordo antes, porque tem plano de saúde que hoje já percebe a necessidade, já fica mais sensível, ou então até mesmo já percebeu que se os pais entrarem com a ação, eles vão perder, né? Então aí eles acabam negociando. Existe uma sociedade organizada dos pais de autistas? Existem algumas. Existem algumas sociedades, né? Algumas ONGs que os pais criam. Aliás, todas as ONGs que existem. Aqui em Campinas existe a ADACamp, existe a AMA em São Paulo, enfim, existem algumas. E todas as iniciativas, na verdade, se você for ver, de ONGs, nasceram com pais, né? Que é quem necessita. Mas eu incentivo os pais a procurarem o promotor de justiça, moverem uma ação pública contra este Estado. Eu acho, porque sempre em todos os lugares onde houve a conquista do tratamento por parte dos pais, essa foi uma briga judicial, né? A via judicial é como a gente tem, que acionar para correr atrás dos nossos direitos. Querida Renata, nossa geração vai ver a cura do autismo? Acho que não. Não, eu acho que não. Não, queria dizer para você que sim. A cura, né, na verdade, para a gente hoje não existe. O que poderia existir seria você, depois de determinada pela ciência todas as condições, você ter alguma forma de prever isso e fazer com que essa questão neurológica não acontecesse. Então, sim, isso em termos de ciência ainda está bem longe. O que a gente vai ver, espero, é cada vez mais um diagnóstico precoce, uma terapia adequada e essas crianças sendo mais independentes, porque senão fica mais complicado, né? Muito bem. Quando eu falei da nossa geração, não que eu tenha trazido você para a minha geração, eu que me incluí na sua geração, embora inadvertidamente, porque tem uma diferença razoável, deve ter uma geração ou duas aí no meio. Obrigado, querida. Imagina, muito obrigada a você, Alberto, um prazer. Renata Michel, pedagoga, especialista em neuropsicologia, analista, que esteve aqui com a gente falando sobre o autismo nesse mês de abril, mês muito especial, porque é um mês internacional da conscientização do autismo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora então, Renata. Foi ótimo, viu? Como sempre. Obrigada.